chuva gostosa, mas o povo de Deus está aqui, aqueles que o Senhor separou para essa noite estar na sua casa. Vamos nos colocar de pé, abramos as nossas Bíblias, Salmo de número 101. Salmo 101. Do 1 ao 6. Glória a Deus. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. Aprove o Senhor, pela tua misericórdia, esta noite estarmos aqui na tua casa, não porque somos os melhores, mas somos devedores, somos necessitados da tua boa mão, da tua direção. Obrigado, Senhor, porque mesmo nesta chuva, uma chuva que é preciosa, é bênção do Senhor, o Senhor tem nos trazido à tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por pertencermos a esta família que se chama Igreja do Senhor. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho, que nos proporciona estarmos diante de ti com o nosso louvor, e que esse louvor, por intermédio do seu Filho, ele venha chegar diante de ti com um louvor sincero. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo conduzindo todos os atos deste culto. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 144, Segurança e Alegria. Conta essa história.
cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso em te viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos cantar o hino, o cântico És Tu. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui
só em Jesus. Vamos aproveitar este momento, irmãos, para que os irmãos contribuem com suas ofertas, dízimos, momento de poder adorar a Deus também com as nossas ofertas e dízimos. Os obreiros irão passar e os irmãos que estiverem podem contribuir. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completamente, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que das trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, o meu pecado redimiu, pois ele é teu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Mas ele tocou em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão meus dias, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, e o grande amor em Cristo há, sem medo eu posso caminhar, Consolador completamente, em seu amor me apegarei. Minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Deus. A igreja pode sentar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus. 7,14. Leremos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, e nós somos povo do Senhor que nos escuta, do Senhor que nos dá o privilégio de colocar as nossas vidas diante dele. E esse momento, nós vamos ter a oportunidade de um curto tempo de estarmos diante do Senhor. E vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos fiquem à vontade. E essa palavra fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar e se arrepender. Na verdade, nós somos pecadores. Nós somos necessitados do perdão do Senhor. Mas o maravilhoso é que nós temos um Deus que perdoa. E nesse momento, com as nossas necessidades, nós vamos nos colocar diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor, mas também vamos agradecer ao Senhor, ter um tempo em silêncio e oração, e coloque sua necessidade, porque Ele nos promete que nos ouvirá. Amém?
Pai Santo, mais uma vez nós te louvamos e nós te bendizemos. Obrigado por essa promessa maravilhosa, que o Senhor nos ouve quando nos prostramos diante de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado verdadeiramente do Teu povo. Nada nos tem faltado. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja. Obrigado por este povo que se reúne neste lugar. Pai, nós queremos te pedir nesta hora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas falhas, que possamos agora, Senhor Deus, estar diante de Ti lavados, remidos no sangue do Teu Filho Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade, Senhor Deus, de agir em nossos corações. Pai, recolhe a oração do Teu povo nesta noite, e que tudo aquilo que nós tivemos respostas às nossas orações, em primeiro lugar, o Teu nome venha ser glorificado. Te damos graças assim por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com o cântico no título de Eu Me Rendo. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, um só a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar,
chamar aqui frente a Lilian, a Solange. Oi, boa noite a todos, tudo bem? É com muita alegria que eu vejo hoje aqui um monte de criança. A gente veio aqui na frente para anunciar que hoje a gente começou a Escola Dominical Infantil de Manhã, retomou, né? A gente teve esse janeiro aí um mês que a gente fez temas avulsos. A gente tem estudado na Escola Bíblica o livro da Bíblia de uma forma cronológica. Então, ano passado a gente estudou de Adão até Salomão. Isso, E agora a gente começou com Elias hoje. Então, a gente queria encorajar os pais, os responsáveis, a trazerem seus filhos às 9h30 da manhã para a escola. Até a nossa sede está fazendo uma campanha, né, que é a melhor escola de todas. Então, nós temos tanto esforço de mandar nossos filhos para a escola tradicional, por que não trazê-los para a escola bíblica, que é onde a gente vai poder deixar a nossa maior herança para eles. Então, convidá-los todos. A gente criou um grupo de WhatsApp também. Se alguém tiver sido omitido, nos procure. E a ideia desse grupo, a gente até explicou um pouco lá, é passar as lições que vão ser dadas no próximo domingo. Então, a ideia é que os pais consigam em casa ler esses textos antes de virem para cá, para que a gente consiga trabalhar e para que a família também tenha esse momento de comunhão com os filhos. Porque eu, quando criança, não tive oportunidade disso e senti muita falta. Então, que a gente possa, para os nossos filhos, dar essa oportunidade. A gente quer também estimulá-los a decorar versículos, porque agora que a cabecinha deles está melhor. Eu agora já é mais difícil. Então, que vocês também consigam nos ajudar em casa nessa tarefa aí de decorar os versículos. A gente vai manter as nossas atividades de sábado, o último sábado do mês, né, o quarto sábado do mês. A gente tem atividade com as crianças aqui das 4 às 6. E a ideia também é que a gente, no final desses 6 meses, a gente tenha alguma atividade com esses versículos que eles vão começar a decorar agora. Então, por isso a importância de vocês nos ajudarem em casa. Tá bom? A Sol vai falar agora. Pois é, nessas aulas que nós temos, para que eles comecem a ter a responsabilidade, né, de estar frequentando, o amor, né, a frequência ser mais assídua, né, claro que depende dos pais também, mas as crianças também, de uma forma geral, elas se propõem a fazer, né? Nós temos um exemplo aqui de que uma criança, né, de 9 anos fez um propósito e pediu para que os pais ajudassem ela a cumprir esse propósito de estar todos os domingos na escola bíblica. Então, louvado seja o nome do Senhor na vida dessa criança e de todas que frequentam. Então, como forma de incentivo, nós temos uma lista de presença. Então, aqueles que sempre estão vindo, tem uma marcação, não sei se vocês já viram, mas podem subir lá para ver, num quadro, que eles colocam o dedinho de tinta para marcar a presença, né? E nós temos um tipo de um presente para aquele que mais frequentou as escolas bíblicas, né? Então, o felizardo do último semestre foi o Dudu. Vem aqui, Dudu, para você receber o seu prêmio. Eu vou ler para você, né? É um quadro, né? Eu vou ler para você os versículos que estão aqui. Obrigada, Lívia. Eu ia deixar de ter esse trabalho, né? Pelo menos alguma coisa, né, Dudu? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 5, 7. Esse é seu. E tem mais um presente ali. Deus abençoe. Peraí, deixa eu ajudar. Aí você vê se vai depois em casa. Claro que é de comer, né? Tá bom? Gente, muito obrigada. Vocês, por favor, incentivem as crianças a começarem a ter o amor e
temor a Deus desde pequeno, né? O mundo não está fácil, mas andando nos caminhos do Senhor sempre fica melhor, né? Obrigada, gente. Certamente no próximo semestre a gente vai ter um problema aqui. E eu quero dizer que realmente teremos um problema. A gente vai ter que dar presente para muitas crianças, porque todos eles estarão cumprindo, né, e participando desse momento tão especial com as professoras, com aquilo que Deus certamente vai fazer na vida deles. Por favor, pais, colaborem, tragam os seus filhos. Que Deus os abençoe, é um prazer tê-los aqui nessa noite chuvosa. Que bênção poder ver que você foi desafiado pelo Espírito de Deus, foi trazido para esse lugar, para juntos compartilharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus vai ainda realizar e poder ter esse momento de comunhão e de partilha da nossa fé. Recebemos orientação e as promessas de Deus para as nossas vidas. As crianças podem subir, vai ter lá uma história para você, a palavra de Deus sendo ministrada ao teu coraçãozinho. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe também as professoras que estarão ali. Então, tendo agradecido, eu quero nessa noite pensar com você acerca de um trecho da palavra de Deus. E antes de falar sobre isso, quero introduzir dizendo que nesses dias nós temos assistido a muito noticiário, e essas notícias muitas vezes têm abalado a nossa vida, nos deixado tristes com aquilo que temos visto na nossa nação. Não que Deus não tenha misericórdia e que Ele não seja um Deus bom, mas as chuvas nesses dias, ou a abundância das chuvas, tem muitas vezes provocado catástrofe. E você certamente tem ouvido notícias disso. Belo Horizonte, Espírito Santo, tantos outros lugares, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, nós, por conta do volume de chuva, muitas vezes vendo coisas que nos deixam tristes, entristecem o nosso coração, principalmente as encostas dos morros onde as pessoas têm construído a sua casa, o seu lar, a sua habitação. Nós temos visto notícia após notícia de desabamento, de desmoronamento, praticamente encostas todas cedendo e assim levando casas, famílias, pessoas, vidas. Essa tem sido uma verdade muito presente nos nossos dias. Nós sabemos que estamos caminhando para o final dos tempos, mas a palavra de Deus nos ensina a respeito dessa questão tão importante nesse momento da vida, da sociedade, da sua vida, da minha vida, daqueles que habitam e moram nessa nação. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49. Nós leremos esse texto como introdução à mensagem que eu gostaria de partilhar com você nesta noite. Diz respeito a um assunto muito importante, que tem tudo a ver com aquilo que acabei de falar agora e das notícias que temos visto nos noticiários. A palavra de Deus nos diz em Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente,
arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Oremos. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra aberta. Fala conosco, ministra ao nosso coração a tua vontade, os teus ensinamentos, para que sejamos, Senhor, orientados, sejamos edificados, fortalecidos na rocha que é o Senhor. Nós pedimos a tua bênção, abra o nosso entendimento, usa a minha vida, Senhor, para que o teu nome possa ser glorificado nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema sobre o qual quero compartilhar é a necessidade de fundamentos. Quando nós encontramos essa palavra aqui em Lucas, capítulo 6, nesse trecho, uma palavra do grego que a gente tem para fundamento é temélios. Temélios. E essa palavra significa exatamente algo que era comum no contexto existencial da época. Como se construía naquela época. Talvez hoje você, para construir um prédio ou a sua casa, um edifício, quando a gente vê e tem o privilégio de fazer parte ou ver uma construção desde o seu início, você começa a familiarizar com esse texto. Nós, quando morávamos em Londrina, morávamos num apartamento e no fundo do apartamento iniciou-se um empreendimento com um edifício muito alto, com muitos apartamentos. E é interessante o tempo gasto, investido na base, no firmamento, na construção, para que aquele edifício fosse construído ali naquele lugar. A gente conversava e meses após meses, a gente não via nada acontecendo no terreno. A única coisa é o pessoal cavando, e cavava, e fazia poço. E a gente diz, olha, daqui a pouco nasce petróleo daí, porque tão fundo que é. E realmente, muito profundo as bases, as estacas, que eram construídas naquele lugar para firmar e fazer e construir esse empreendimento em cima. Aquilo nos chamava a atenção. E realmente muito tempo foi investido só no fundamento, na base, para que aquele edifício viesse a existir. A gente mudou-se de lá e pouco tempo depois nós passamos lá e o edifício já estava pronto. Com 20 andares, mais de 20 andares. E a gente falou, nossa, tanto tempo a gente vendo aquele terreno sendo planeado e fazendo buraco, e só buraco, e só buraco, e só buraco. E a gente não via nada, e depois, rapidamente, nós temos lá um edifício de mais de 20 andares. O que significa isso? No contexto da época, talvez o sistema de construção utilizado não era esse de concreto, de ferragens, que nós temos agora, nesses tempos modernos. É interessante, viajando para lugares que outrora eram alagados, por exemplo, Rio de Janeiro, Aterro do Flamengo, onde tudo era mar, agora tem edifícios altíssimos, e as pessoas conseguem fazer base onde antes era água. A técnica construtiva foi aperfeiçoada em demasia. Hoje é assim, mas naquela época não. E Jesus, muito sabiamente, e a palavra de Deus, não só Jesus, como você vai ver isso nos apóstolos, naqueles que pregavam o evangelho, eles usavam exemplos pessoais, exemplos existenciais, para exemplificar questões espirituais na palavra de Deus. E temélios é uma questão dessa. O modelo construtivo era se construir algo forte, permanente, sobre um lugar que existisse rocha. E a gente vê isso até hoje.
Se não existe rocha, você tem que produzir essa rocha. Jesus já sabia isso nesse tempo. E usa essa ilustração exatamente para exemplificar aquilo que deveria ser a vida cristã, aquilo que deveria ser a minha vida e a sua vida no nosso cotidiano. E temélios como fundamento é usado não só por Jesus nessa passagem, mas, por exemplo, Romanos 15, 20, Paulo diz assim: esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre temélios alheio, ou fundamento alheio. E aqui sai da questão, é um exemplo disso, sai da questão material, física, para uma questão espiritual. O fundamento de que Paulo está falando aqui não é um fundamento sólido para a construção de edifício, mas um fundamento sólido espiritual. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos construíram, e o que os apóstolos construíram não foram templos, não foram sinagogas, mas foi o ensino a respeito acerca de Jesus Cristo. E aqui está falando isso mesmo, os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E aqui ele usa um exemplo da vida cotidiana daqueles homens, como eles construíam as suas casas, as suas edificações, seus muros de proteção, e ele compara essa pedra angular a Jesus Cristo, e traz para um sentido espiritual aquilo que era um sentido de exemplo natural das coisas que aconteciam. Algumas lições nós queremos extrair desse texto. Uma delas, e talvez a primeira delas, é exatamente esse paralelo natural das coisas espirituais. Traz para a nossa vida diária aquilo que é espiritual, onde nós devemos construir. Tomando de volta a introdução e os noticiários de que temos visto nesses dias, as pessoas constroem as suas bases, imaginando-se bases sólidas, nas encostas dos morros. E com o excesso de chuva, de água, essas bases se tornam insuficientes para preservar, para proteger, para garantir a permanência das suas casas nesses lugares. O que esse paralelo das coisas naturais querem trazer para a gente? Lucas 6, esse texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele utiliza esse método de paralelismo que eu tenho falado até agora, para ensinar a respeito da importância de fundamentos espirituais para a sua igreja, ou seja, não só para aqueles irmãos do passado, mas para a igreja nesses dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos compreender, aprender e usar esses paralelos, esses fundamentos importantes na nossa vida espiritual, pessoal e na nossa vida espiritual de igreja, para estabelecer fundamentos, princípios que fogem daqueles princípios que têm sido comercializados na fé nos nossos dias. Eu e você precisamos olhar para o ensinamento de Jesus e compreender que nós, mais do que nunca, não podemos construir as nossas casas, a nossa habitação espiritual que seja, nas encostas, crendo que essas bases calculadas por nós mesmos serão suficientes para resistirem em tempos de provação.
eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus, observar esse texto e dele extrairmos essas lições tão importantes. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, 1-3: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está ocultamente juntamente com Cristo, ou seja, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde estão as nossas bases? Onde estão nossos fundamentos? A pergunta que fica é: onde buscarmos? Quais fundamentos são esses? Fundamentos são importantes realmente para a nossa vida? Da mesma forma que fundamentos são importantes nessa hora para sustentarem aquelas edificações diante de tanta chuva, diante de um tempo tão instável como temos vivido nesses dias, da mesma forma esses fundamentos são importantes na sua e na minha vida para suportar os momentos difíceis, as tempestades pelas quais passamos nos nossos dias. Tenho compartilhado com muitos irmãos as dificuldades desses irmãos e os ataques que nós, como igreja, temos tido nesses dias. Talvez, se você se considera crente, você está vivendo uma vida muito confortável e não tem sido provado e não tem passado por lutas. Talvez esse é o momento de você sondar a sua vida espiritual. Porque de forma contrária, eu tenho visto e tenho testemunhado e tenho partilhado de pessoas que, nesse objetivo de viverem uma vida fundamentada em Cristo Jesus, têm passado muitas lutas, muitas dificuldades nesses dias. E como eles têm prevalecido, como eles têm resistido? Por conta da importância que tem dada a esses fundamentos. O Salmo 11, 3, o salmista Davi faz uma pergunta: sem fundamentos, que poderá fazer o justo? Sem fundamentos, o que você pode fazer? Sem fundamentos, o que a igreja de Deus pode fazer nesses dias? Fundamentos são importantes, meu amado e minha amada irmã. Fundamentos são necessários. Estabelecer a sua vida naquele que é a rocha, naquele que é a base, naquele que é o pilar de sustentação, é muito importante. E por que fundamentos são importantes? Fundamentos são importantes porque determinam a nossa condição futura. Colossenses 1, 22 e 23. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses 1, 22 e 23. A palavra de Deus nos fala: agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Presta atenção nessa expressão: alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O segredo aqui desse texto, desse versículo que acabamos de ler, para o contexto que estamos falando, é exatamente essa palavra: alicerçados, alicerce e firmeza. Fundamentos determinam
o que nós vamos ser, o que vai ser da nossa vida no futuro. Se você tem uma base sólida, se você realmente construiu sobre a rocha, se você está firmado, se as estacas da sua vida estão bem estabelecidas, não no seu próprio conceito, não na sua própria vivência, não na sua própria experiência, não na sua própria, no teu próprio poder de argumento, ou na sua colocação financeira, social e assim por diante. Se esses fundamentos estão estabelecidos em Cristo, então você pode ter certeza que o seu futuro é um futuro garantido, que você vai ter provisão, que você vai ser sustentado, mesmo passando em momentos de grande provação. Então, os fundamentos determinam a nossa condição futura. Segundo lugar, eles sustentam toda a construção. Como eu estava dizendo do exemplo vivenciado pela gente, eu e a Cris, meu filho, minha filha, lá em Londrina. Por que se investe tanto nos alicerces? É a garantia de que todo prédio não vai ruir no futuro. Ele garante a sustentação dessa construção. A nossa vida espiritual só pode ter garantia de permanência, de existência em Jesus Cristo. Não há nada fora de Jesus que possa garantir a sua subsistência, o seu futuro. Quer seja da sua vida, quer seja dos seus bens, quer seja da sua saúde, quer seja da sua família e tantos outros motivos. Alicerces, fundamentos, sustentam todas as suas construções. Mas para que eles cumpram a sua função, é necessário identificar que tipo de alicerce. Que tipo de alicerce? Muitas vezes nós despendemos energia, despendemos material, construindo alicerces fortes demais, grandes demais, sem necessidade. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que você deve deixar de buscar a vontade de Deus, porque o seu alicerce já é demasiadamente forte. Estou falando de situações diferentes na minha vida e na sua vida. Deus quer tratar conosco na nossa pessoalidade. Ele quer construir a sua vida conforme a vontade dele e não conforme você mesmo. O problema dos cristãos dos nossos dias é que nós tiramos o nosso olho, a nossa visão daquele que deve ser o autor do nosso alicerce, aquele que deve ser a base, e nós firmamos o nosso desejo de construir o nosso alicerce na fé de outros. E aí muitas vezes eu olho para um irmão, e um exemplo disso, eu como pastor, eu queria ser o Hernandes Dias Lopes, com certeza eu gostaria de ser, com todo o conhecimento dele, e aí eu lanço para a minha vida aquilo que Deus fez na vida do meu colega pastor, ansiando para que a minha vida seja igual a dele, e eu perco o que Deus quer fazer na minha vida em detrimento daquilo que é a minha vontade, não a vontade de Deus. E Deus querendo usar o material que eu tenho em outra situação, aquilo que Ele quer fazer na minha vida, eu acabo despendendo energia e material que deveria ser colocado em outra obra ou no fundamento de outras pessoas. E nesse sentido eu digo, quem estabelece o fundamento para a sua vida, quem vai te dar o material necessário não é você mesmo, é o Senhor. Mas para a sua vida o fundamento tem que ser um.
construído por Deus. Na minha vida, Deus vai fazer uma obra também e vai fundamentar a minha vida com a sua vontade. É outro. Algumas coisas são comuns a todos nós, a todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, no versículo 48 de Lucas 6, nós vemos que esses alicerces, o tipo deles, algumas coisas são comuns em todos, eles precisam ser profundos. Versículo 28 nos diz que essa pessoa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O alicerce precisa ser profundo na minha vida e na sua vida. Nós não podemos construir uma vida espiritual rasa, meu querido. Não é você que determina a suficiência daquilo que Deus quer construir em você. É o próprio Deus. E muito provavelmente esse trabalho não tem fim agora. Há muitas pessoas que dizem: eu já sou muito bem estabelecido, já terminei o que Deus tinha que fazer na minha vida, Ele já terminou, agora eu só tenho que ensinar, eu sou o master. E não é assim. Deus ainda quer cavar muito profundo na sua vida e na minha vida, para lançar os seus alicerces. Segundo lugar, ele deve ser sólido e irremovível. Continuando no verso 48, ele diz: sobre a rocha, algo que na época era a expressão de solidez. Hoje a gente tem concreto, a gente tem ferro, a gente tem aço, tem muitas outras coisas. Mas a época, a palavra temélios está aqui. Rocha, algo que não cede, algo firme. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Algo que é irremovível, inabalável. Como tem sido a sua fé, querido irmão e querida irmã? É certo que passamos por tempestades, é certo que passamos por provações, é certo que muitas vezes o terremoto sacode as nossas estruturas, mas você tem permanecido firme e irremovível. Como tem sido essa verdade na sua vida? Que tipo de alicerce você tem tido? O alicerce também deve ser bem colocado. Não adianta você ter uma boa estrutura, uma boa base, ela ser profunda, mas você lançar todas as suas estacas fora daquela base que está lá. Se você fizer isso, de nada adianta toda a sua estrutura. Essa construção está fadada ao declínio, à ruína. 1 Coríntios 3,10 nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo está falando do seu trabalho apostólico, daquilo que ele faz, os fundamentos em Cristo que ele lança para a igreja. E ele não fala de si mesmo, mas fala de outros que viriam após ele, que construiriam sobre aquilo que ele mesmo lançou. Essa é uma verdade que nós precisamos fazer como igreja hoje. Tomando o exemplo, a política nacional, é interessante que o político anterior começa uma obra, e quando ele perde a eleição e a obra não foi concluída, o que acontece sobre o próximo mandato? Nada. Nada, porque as pessoas não aprendem a fazer aquilo que está dito aqui, lançar
e continuar sobre aquele fundamento a obra a que foi proposta. Deus tem uma obra para fazer na sua vida que não termina com o pastor Valcinei, que não termina com o Abílio, que não termina com o reverendo Orival e com outras pessoas, mas ela continua, ela tem que ser construída dia a dia pelo próprio Deus. E ela tem que ser construída em cima da base que é sólida. Qual é a solidez do seu fundamento? Quem é o seu fundamento? 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Quem é o nosso fundamento? Quem é o seu fundamento? Quem é o fundamento da igreja? É a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos necessidade de estabelecer fundamentos. E nós temos necessidade de estabelecer Jesus Cristo nesses dias como fundamento firme da nossa vida, fundamento firme da igreja de Deus, comprada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo. É preciso rever os nossos fundamentos. É preciso você permitir sobre a sua vida, na sua vida, que esse fundamento seja real ou se faça real, meu irmão e minha irmã. Não construa seu fundamento além do qual, ou além de, ou além da pessoa de Jesus Cristo. Você não vai substituir, não vai subsistir. Nosso fundamento é Jesus. Esse texto que acabamos de ler, de Lucas, o próprio Senhor, logo depois do sermão do monte, ele se coloca realmente como fundamento sólido, como fundamento suficiente, como fundamento que vai garantir a nossa vida, a nossa subsistência, que vai garantir o nosso futuro, que vai prover as nossas necessidades, que vai nos sustentar em todo o tempo. É preciso ir a Cristo. É preciso lançar esse fundamento. Verso 47 do capítulo 6 de Lucas: todo aquele que vem a mim, Jesus mesmo se coloca, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 3 ações urgentes que eu e você precisamos tomar diante da palavra que ouvimos nessa noite. A primeira é ouvir essa palavra. A segunda é ir a Cristo. E a terceira é praticar aquilo que ouvimos, aquilo que o próprio Jesus nos apresenta nessa passagem. Ouvir essa palavra, nos render a Cristo e colocar em prática na nossa própria vida essa construção, colocar em prática na nossa própria vida esse fundamento que é Jesus, todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, nas decisões importantes e nas decisões não tão importantes, na caminhada diária, no nosso acordar, no nosso deitar, em todos os momentos com a nossa família, colocar em prática, permitindo que realmente essa rocha,
essa rocha firme, sustente toda a construção da nossa vida. A nossa fé não pode esmorecer. A nossa fé precisa estar firme. E a única forma de firmar a nossa fé é lançando a nossa existência, lançando os nossos projetos, lançando a nossa dependência sobre o firme fundamento, sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Que você, que eu, que a Igreja do Senhor nesses dias, esteja atento para isso. Que nós não construamos sobre as nossas próprias bases, nas encostas dos lugares tão perigosos, correndo riscos. Que nós não construamos sobre terreno alagadiço sem antes calcular, sem antes pensar, sem antes permitir que Deus seja a nossa estrutura e nos firme. Cuidado, muito cuidado. Permita que Deus, através do seu amor, lance essa base que é Jesus Cristo sobre a sua vida. E só assim, certamente, você vai poder descansar, apesar de todas as tempestades, apesar de toda a chuva, apesar de todo o temporal. Você vai permanecer firme, você vai permanecer inabalável, porque o Senhor dos Senhores é o teu firme fundamento. Que a necessidade de fundamento seja algo real na sua vida em todo momento, desde agora e para sempre. Que o Senhor sustente as nossas vidas, a sua vida, estabelecendo esse firme fundamento. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque quando estamos alicerçados no Senhor, o medo vai, apesar dos temporais vindo, apesar, Senhor, das tragédias que nos cercam, atingir tantos outros, nós podemos saber que o nosso fundamento, sendo o Senhor, nós estamos seguros, estamos firmes, estamos inabaláveis. Deus nos ajuda a tua igreja nesses dias, a firmar, Senhor, a lançar, a entender a necessidade desses fundamentos firmes, sólidos, lançados sobre a pedra angular que é o Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajuda a dependermos do teu Filho, nos ajuda a confiarmos na vitória alcançada na cruz por nós, nos ajuda, Senhor, a estabelecer Jesus Cristo como centro, como rocha firme, como estrutura inabalável nas nossas vidas. Nos dá vitória, Senhor, vai conosco, seja o nosso guia, seja, Senhor, aquele que nos mostra, aquele que nos orienta, seja a nossa base firme, Senhor, em todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos por fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor com mais um cântico e logo depois recebemos a bênção. Pela vida do Senhor.
Jesus, que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre toda a Igreja de Cristo, sobre cada vida aqui nessa noite, sobre cada irmão nosso espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando. Pode se sentar rapidamente. Alguns breves avisos. Nós estamos retomando as nossas atividades regulares como igreja e nós temos aqui todos os domingos às 9h30 nossa escola bíblica dominical. Nós estamos tratando sobre temas da Confissão de Fé de Westminster. Tem sido uma bênção, mas de fato eu tenho notado a ausência dos nossos irmãos queridos. Então eu quero fazer um convite amoroso para você, que você possa dispor o seu coração a aprender conosco a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida como igreja, nossa caminhada de doutrina, na fé. Então fica aqui o nosso convite, de forma especial, no domingo que vem nós teremos um domingo bem diferente. Na Escola Bíblica Dominical nós teremos a presença de um missionário chamado Lucas, é um missionário da Mongólia, então é bem interessante. O Mateus conhece ele, conversou com ele, o Rafa também conhece o Lucas, é um colega nosso de ministério. A Mongólia fica muito longe aqui, eu não lembro se o país que faz divisa, ou eu sei que o trabalho dele, a aldeia dele fica quase na divisa com o Turcomenistão, Afeganistão, Cazaquistão. É um monte de cristão que a gente... Mas é um desses cristão, né? E eu sei que o evangelho lá é muito perseguido por conta da cultura do local, mas ele estará conosco falando sobre visão missionária ou sobre missão no domingo que vem, às 9h30 da manhã. Ele vai dar o testemunho, ele vai falar sobre missão, e é legal que ele, não sei, mas ele deve trazer coisas lá da realidade dele. Então ele vem vestido com a caráter como ele se veste. É muito interessante para nós entendermos isso. Quero convidar você, não venha sozinho, traga pessoas para vivenciar essa questão transcultural da missão que Deus nos tem dado. Então domingo que vem, 9h30 da manhã. Agora, não vale vir de manhã e falar, eu já fui de manhã, não vou à noite. Porque você também terá algo especial no domingo à noite. Nós estaremos recebendo pessoas aqui por batismo e profissão de fé, e teremos a ceia do Senhor.
um tempo de comunhão preciosa da igreja. Mais um motivo para você vir, trazer a sua família e trazer convidados para ouvir a exposição das Escrituras, o poder do Evangelho, as boas novas da salvação. Ok? Exatamente, domingo que vem também, aliás, eu falei para você 9h30, mas 8h30 da manhã, vamos fazer uma alvorada aqui. Teremos um delicioso café da manhã. Então, se você gosta de um café com frutas, traga fruta. Gostei do nosso diário. Se você gosta de café com frutas, traga fruta. Se você gosta de suco, traga o suco. 8h30 da manhã. Granola com iogurte. Se você como é que é a moda agora? É vegano. Então, traga o seu alimento vegano. Vai ser uma bênção. Todos vão partilhar e a gente vai poder fazer um tempo de comunhão muito gostoso. Nós temos hoje, num dia chuvoso, muitas pessoas. Eu quero convidar aqui a se apresentar aquelas pessoas que estão conosco, que comumente não fazem parte da igreja. Por favor, você pode se colocar de pé? Pessoas que estão conosco e geralmente não fazem parte da nossa igreja. Aqueles que estão em volta, por favor, você levanta do seu lugar, dá um abraço gostoso, caloroso, de boas-vindas. Não fique olhando, receba-os em nome de Jesus. Sejam muito abençoados. Essa igreja os recebe com todo carinho, com todo amor. É muito bom, num dia chuvoso como hoje, ter tantas pessoas conosco. Você é muito bem-vindo, Deus abençoe. Continuemos firmes na fé, nessa caminhada. Vá com Deus e que Deus abençoe e proteja você nessa semana. Quarta-feira, 20 horas, nós temos aqui um culto de oração maravilhoso. Se vocês estivessem... Quem esteve quarta-feira agora, passado? Olha só. Se você soubesse o testemunho que nós tivemos, do que Deus fez, e do que Deus tem feito nesta igreja, em respostas às nossas orações, você não perderia, você viria quarta-feira, às 20 horas aqui. Você é nosso convidado. Espero você nessa quarta-feira. Deus abençoe, vamos na paz do Senhor, cumprimente 20 pessoas aí, e esse calor, essa acolhida, que possa ser algo bem forte na sua vida nessa noite. Deus abençoe.